Além dessa informação, tem outras várias informações que eu separei para trazer a partir de agora nesse boletim. Notícia terrível sobre Alexandre de Moraes, sobre Lula da Silva, desespero. Eu vou trazer todos os detalhes das últimas informações que acabaram de ser confirmadas aqui nesse dia de hoje, gente, tá? A política e o judiciário extremamente tenso nesse dia de hoje. Eu vou trazer tudo vai estar aqui nesse boletim de forma atualizadíssima. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever no canal. Aqui embaixo vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Clica em cima, na hora, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal, gente. Vamos lá para as últimas informações divulgadas há poucos instantes. Outro que está extremamente atento é o Lula, gente. O Lula, segundo aqui jornalista da revista Veja, ligou o modo desespero. Lula e Palácio do Planalto em desespero. E o nome, esse desespero tem um nome: Flávio Bolsonaro. Próprio comentarista da Veja revela que Lula e o Planalto, ou seja, Lula e os seus inúteis, dos seus ministros, estão desesperados. E o nome desse desespero é Flávio Bolsonaro e as pesquisas. Assistam, gente, tá? Como que o governo está interpretando isso, esse crescimento do Flávio? Há uma preocupação geral lá no Palácio do Planalto, a cúpula petista, porque não tem ninguém que analise o cenário lá dentro do Palácio do Planalto que não seja do PT, encontrar um discurso que de fato pode. Nada pega no Flávio, parece aquele efeito Teflon que o pai dele tinha lá atrás, porque a decisão do voto, ela está indo, pelo menos na avaliação dos assessores do governo, está indo muito no fígado, na rejeição. É um voto de veto e não um voto de escolha. E quem já está convertido ao bolsonarismo, então não tem conversa com esse público, vamos assim dizer. E essa fatia, cada vez menor de eleitores que tão sensíveis ainda, de repente, ser influenciados pela propaganda oficial do governo, pelas ações que o Lula disse que o governo fez, mas que ninguém consegue sentir isso no dia a dia, isso é o grande problema, é onde está o desafio. O governo não consegue comunicar e continua tratando a debilidade eleitoral do Lula, a impopularidade do Lula, como se fosse um problema de comunicação. E não é, porque o governo já insistiu muito tempo tentando mostrar que as coisas no governo melhoraram bastante, que o governo fez muita coisa, mas ninguém sente isso na vida, na vida real, no dia a dia. O alto custo de vida, enfim, a inflação, os problemas com segurança pública, o noticiário de escândalo de corrupção que só aumenta, serviços públicos ruins. Então, a arena para o Lula entrar nessa briga, ela está cada vez mais estreita. Nada do que fale em relação ao Flávio cola, então tem que resgatar aquela forma que a gente já dizia lá no início do ano que seria o único caminho do Lula, que é buscar o passado do que foi a gestão de Jair Bolsonaro na presidência, com todas aquelas crises fabricadas, um caos institucional instalado, e tentar ver se com esse terrorismo consegue ganhar algum terreno em relação ao filho do Jair Bolsonaro. É muito difícil, porque a única bandeira que o Lula tem, que está carregando, são os benefícios sociais, que já são lidos como um direito adquirido, e em muitos casos não tem o seu efeito completamente sentido pela população, porque o dinheiro vai em forma de benefício, mas a inflação corrói esse benefício já na chegada. Então é como dar com uma mão e tirar com a outra. Por isso que o governo está batendo cabeça. Essa reunião ministerial que a gente acabou de ver foi exatamente isso, uma forma de tentar encontrar um jeito de colocar o Lula numa posição que ele possa brigar de fato. Qual que é o segredo dela para falar tão bem? Também a pergunta, deputada, por que a senhora fala tão bem? Mas porque li, porque comecei a ler Machado de Assis, foi o primeiro livro. Isso, uma forma de tentar encontrar um jeito de colocar o Lula numa posição que ele possa brigar de fato com o Flávio Bolsonaro. O governo está perdendo também a batalha, além do discurso, a batalha das redes sociais, que é muito importante, Marcelo? Não é de hoje, O governo vai muito mal nas redes sociais. O governo vai muito, muito mal nas redes sociais. Grava aqui essa frase dessa jornalista: o governo vai muito mal nas redes sociais. Daqui a pouco eu vou trazer uma notícia aqui para vocês com relação a essa questão, gente, que vocês vão gostar e muito. Lula indo mal nas redes sociais. Guardem aqui essa frase. Daqui a pouco eu vou trazer uma bomba contra o Lula com relação às redes sociais. Mas antes, eu preciso que vocês larguem tudo para prestar atenção, porque o terror do Lula postou o vídeo e é claro que a gente precisa assistir, gente, tá? Flávio Bolsonaro postou um vídeo nas redes sociais que simplesmente destruiu Lula sem dó e nem piedade. Faço questão que vocês, inscritos aqui nesse canal, assistam com muita atenção. Dá gosto, gente. O Lula, se assistir esse vídeo aqui, vai ter um infarto. Vejam só. Ontem foi o dia do Lula, o dia da mentira. Mas para a esquerda e para o PT, parece que
todo dia é dia de mentir. E a fake news de hoje? O PT dizendo que eu vou acabar com o Pix. É lógico que é uma mentira, uma loucura, sem pé nem cabeça. O Pix já é um patrimônio brasileiro. É um legado muito importante criado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas até isso o PT tenta roubar. Mas não vão conseguir não. Com Bolsonaro, o Pix é sem taxa, sem imposto. Mas o sonho do PT e do Lula é taxar o seu Pix, já que eles não podem ver um bolso que eles já querem meter a mão, querem taxar e querem impostos, né? Eles tentaram no passado taxar o Pix e não deu certo. A gente lutou contra e protegeu o Pix. Agora não vai ser diferente. O Pix é um legado do presidente Bolsonaro. O Pix é do brasileiro. Não acredite na esquerda. Eles jogam sujo todos os dias. Essa foi mais uma mentira do PT que eu desmascaro para você. Ellen, Lula da Silva sendo desmascarado sem dó e nem piedade por Flávio Bolsonaro, gente, tá? Quem diria? É o fim da picada, né? O Lula realmente tá na sarjeta, né? Porque querer utilizar o Pix para fazer campanha eleitoral. Gente, o Lula chegou no fundo do poço. É a única explicação. Lula chegou no fundo do poço, gente, tá? Chegar ao ponto de querer bater continência com chapéu alheio é porque a situação tá muito pior do que a gente imaginava. O que vocês estão assistindo, gente, é o Lula querendo bater continência com chapéu alheio. Esse chapéu, o Pix, é do Bolsonaro. O Pix, gente, tá? Quer queira o Lula, os petistas ou não, querem eles gostem ou não, o Pix foi implementado na gestão do Bolsonaro, tá, gente, tá? Quero frisar, quero deixar bem claro que o Pix foi implementado pelo governo Bolsonaro e eles podem se espernear, podem se descabelar. Foi através do Bolsonaro que o povo hoje tem acesso a essa ferramenta que facilita muito a vida do povo brasileiro. E agora, gente, eu vou falar algo aqui agora nesse vídeo. Eu sei que muitos de vocês podem até... Meu Deus do céu, você não pode falar isso porque está sendo precipitada. Mas é só uma opinião, tá? Eu não estou dizendo que ele vai fazer. Eu estou dizendo que é a minha opinião. Eu acho que se o Lula vencer... Eu vou até bater aqui na madeira, que isso não aconteça. Mas, contudo, entretanto, todavia... Se a gente tiver aí o azar de Lula vencer a eleição, mas se Deus quiser isso não vai acontecer, eu acho que o primeiro ato do Lula será taxar o Pix. Eu acho, quero deixar muito bem claro, eu não estou dizendo, a Fabiana está divulgando fake news, a Fabiana está dizendo que o Lula vai taxar o Pix, eu não estou dizendo isso. É a minha opinião sincera, a opinião da Fabi. Eu acho que um dos primeiros atos do Lula, se ele porventura chegar a ganhar essa eleição, tá, gente, tá? Deus queira que isso não vá acontecer e Deus quer. Um dos primeiros atos do Lula, gente, tá? É taxar o Pix. Já, segundo o Nicolas Ferreira, né, ele ficou desconfiado que isso pudesse acontecer, gravou aquele vídeo, o governo Lula foi lá e recuou. Mas mesmo assim, teve portaria, forçando a Receita Federal a monitorar aí as nossas movimentações bancárias. O Lula acabou fazendo, não teve outro jeito. Agora, a questão de taxar o Pix... Gente, o Lula só, provavelmente, tá? É minha opinião. O Lula só não taxa os Pix aqui neste ano eleitoral porque ele vai precisar de voto. Ele não é louco de taxar o Pix aqui em ano eleitoral. Né? Segundo o Nicolas Ferreira, existia grande risco disso acontecer... Né, teve que vir o vídeo do Nicolas Ferreira com mais de 300 milhões de visualização para o Lula recuar, voltar atrás, porque segundo o Nicolas Ferreira corria o risco, né, de taxar, corria o risco, não é que ele quis dizer, o Lula vai taxar, não. Olha, gente, o Lula não ia taxar as blusinhas, o que ele fez? Foi lá e taxou, e aí? Então, assim, abre precedentes para a gente interpretar que ele poderia sim taxar o Pix. Agora, é a minha opinião, tá? O Lula só não taxa o Pix aqui porque é ano eleitoral. Agora, na minha humilde opinião, se o Lula vencer a eleição, é opinião, gente, quero deixar bem claro, enquanto a gente ainda pode ter aqui na internet. Eu acho que um dos primeiros atos, taxar o Pix. O Lula só pensa em dinheiro, só pensa em imposto, para bancar aquele bando de ministros inúteis que ele tem. Guardem o que eu estou dizendo para vocês, por isso que a gente tem que tirar esse câncer da presidência
da República. Falando em Nicolas, gente, tá? Se você não assistiu, assista, porque esse aqui é um dos melhores vídeos do Nicolas Ferreira, gente. Ele partiu pra cima do Davi Alcolumbre, Alexandre de Moraes, Lula, sem dó e nem piedade, mais uma vez. Vejam só. Esse é o nome, Davi Alcolumbre. Esse é o nome que pode aliviar o sofrimento de inúmeros brasileiros que estão pagando penas absurdas, desproporcionais e que esperam por justiça. E eu poderia vir aqui e gastar minutos, horas, falando de divergências políticas, de escândalos de corrupção, de polêmicas, de decisões absurdas, de muita coisa que envolve o seu nome. Mas eu não quero fazer isso hoje. Porque acima das divergências, acima da disputa política, acima de qualquer vaidade, existem pessoas. Pessoas sofrendo, famílias destruídas e destruídas mesmo. Um homem foi condenado a 14 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio e associação criminosa armada. Parece que estamos falando de um terrorista radical islâmico, né? Mas não. Este homem é José Éder Lisboa, adestrador de cães, 64 anos, que se exilou na Argentina após a condenação. Ficou doente e chegou a ficar internado por vários dias antes de morrer. E como não é a família de Moraes, Alcolumbre ou do Lula que chora, essas vidas simplesmente não importam. Mas para mim, sim. E para milhões de brasileiros também, que olham para Brasília esperando um gesto de justiça. E neste momento, esse gesto depende de uma decisão muito simples: convocar a sessão do Congresso Nacional para votar o veto do PL da dosimetria. O parlamento fez a sua parte. O projeto foi aprovado nas duas casas. Na Câmara, teve 291 votos favoráveis. No Senado, 48 votos a favor. Ou seja, não foi capricho de um grupo, não foi pauta isolada. Foi uma manifestação clara do parlamento brasileiro. Depois disso, o presidente Lula vetou integralmente a dosimetria. E agora esse veto só pode ser resolvido pelo Congresso Nacional. Se o veto for derrubado, o projeto vira lei. Simples assim. Então a pergunta é inevitável. Como um assunto dessa gravidade, de gente sofrendo com pressão popular, com apoio parlamentar já demonstrado, fica parado na mão de uma pessoa só? É isso que o Brasil quer entender. E eu tentei, por diversas vezes, buscar diálogo, abrir conversa, ter alguma sinalização do Alcolumbre. Mas até agora, o que existe é a informação de que não há previsão para análise desse veto. E por que ele ignora a vontade da maioria? Porque já é uma prática dele. Ele mesmo disse que não votaria o impeachment do Moraes nem com 81 assinaturas. Ou seja, invalidando a própria representatividade dele mesmo. Isso enfraquece a representatividade das pessoas, porque quem recebeu o voto foi o deputado e o senador. E porque ele se curva a outro poder que não sequer teve um voto. E aqui fica interessante. Se o presidente Davi Alcolumbre convocar uma sessão do Congresso Nacional, ele não vai ter que lidar só com a dosimetria. Ele vai ter que ler o requerimento da CPMI do Banco Master. E essa leitura é justamente a etapa necessária para instalar a comissão. E aí começa o problema para eles. Porque o escândalo do Banco Master não é pequeno, não é um caso qualquer. É um escândalo que já respinga em figuras poderosas da República, alcança o mundo político e institucional e chegou inclusive nos ministros do Supremo. Na verdade, o que se diz nos corredores de Brasília é que existe um medo enorme de abrir essa CPMI. E justamente por isso, a sessão do Congresso não sai, a dosimetria não anda. E eu te pergunto, por quê? Por que não investigar? Por que não ir atrás dos culpados? Por que não abrir uma comissão para investigar um caso que já causou prejuízos bilionários? Porque quando um assunto envolve gente comum, como os dos presos do dia 8, o sistema é muito rápido. Mas quando se aproxima dos intocáveis de Brasília, aí tudo trava, fica lento e tudo depende de uma única caneta. O governo Lula, que se vendeu como paz e amor, esperança, união, vetou o projeto que poderia ajudar na pacificação nacional, reduzir os excessos, corrigir distorções e reduzir o sofrimento sem aciar ainda mais os ânimos do país. Se há um veto que merece prioridade absoluta, é o veto do PL da dosimetria. Não por conveniência partidária, não por eleições, mas por uma razão humana. Estamos falando de liberdade, estamos falando de proporcionalidade. Estamos falando de pessoas que não podem continuar reféns da omissão de Brasília. Davi Alcolumbre, convoque a sessão do Congresso Nacional. Trate esse tema como ele merece ser tratado, de urgência humanitária. Paute o veto da dosimetria. Deixe o parlamento votar, deixe o voto das pessoas serem representados. Deixe a justiça chegar para quem já sofreu demais. O Brasil não aguenta mais ver a vida de pessoas sendo tratada como parte de uma negociação política. E se a omissão continuar, o Brasil saberá quem você é. E eu te garanto, suas dancinhas vão acabar. Porque o povo não vai tolerar um covarde no meio de nós em paz. E isso não é uma ameaça, é o meu trabalho. O que vai acontecer daqui para frente está em suas mãos. Faça a sua escolha. Aí, gente, tá brilhante, brilhante. Nicolas Ferreira simplesmente imparável.
partiu para cima de Davi Alcolumbre, o todo-poderoso, né, presidente do Congresso Nacional, Alexandre de Moraes, STF, Lula da Silva, expôs, né, a podridão das decisões, né? E a pergunta que fica, gente, é a seguinte: por que o Davi Alcolumbre não resolve essa questão da dosimetria? Falta tão pouco, porque assim, já foi um longo caminho, já foi aprovado no Congresso, já foi aprovado no Senado, na Câmara dos Deputados, Lula foi lá, vetou, a gente não veio pego de surpresa. Agora, por que o Davi Alcolumbre sentou e não quer resolver a situação para o Congresso Nacional derrubar o veto do Lula? A pergunta que fica é: quem o Davi Alcolumbre está tentando blindar? Quem o Alcolumbre está tentando proteger? Ele mesmo? Ou será que outras autoridades de Brasília? Quem Alcolumbre pode estar protegendo, segurando essa questão da dosimetria? Coloca aqui embaixo, gente, tá? A opinião aí de todos vocês. Pessoal, agorinha, uma jornalista falou sobre a queda do Lula nas redes sociais. Lembra que eu falei para você? Gente, segura esse gancho aqui, ó. A jornalista falou sobre Lula humilhado nas redes sociais. Voltou a circular nas redes sociais, gente, agora recentemente, agora em ano eleitoral, esse vídeo. Para quem não conhece, esse aqui é um jornalista muito antigo da Rede Globo. O nome dele é Marcos Uchoa. É um jornalista petista e esquerdista de carteirinha. Tanto é que no início, assim, quando o Lula, né, ocupou a cadeira da presidência, eles tentaram fazer ali, copiaram, né, eles tentaram copiar o Bolsonaro, que toda semana, às quinta-feiras, ia lá, tinha live. Aí o Lula tentou fazer a mesma coisa, foi um fiasco total. Ele conversando ali com o Uchoa, né, uma vez na semana, aquilo ali foi tão humilhante que eles cancelaram. Eles tentaram copiar o Bolsonaro, não deu certo, foram humilhados e tiveram que cancelar. E esse vídeo, gente, voltou a circular agora nas redes sociais. Esse jornalista, gente, tá? Tentou divulgar uma mentira. E a jornalista desmentiu ele assim na cara dura. É um dos melhores vídeos que você vai assistir de hoje. Ele foi tentar mentir para enaltecer o Lula. E ele foi desmascarado, desmentido na hora. Gente, vejam a cara do homem sendo humilhado pela outra jornalista. Vejam. Hoje eu acho que tinha 1,5 milhão, mais ou menos, de pessoas assistindo simultaneamente, se não me engano. Só ficou uma dúvida, você durante a sua fala aqui, você falou que teve 1,5 milhão de acessos, e os números que estão saindo da live do Lula não chegam a isso, não. Falam em 6 mil simultâneos. Da onde você tirou esse número de 1,5 milhão pra gente só não ter uma informação? Não fui eu que pesquisei. Eu estava ouvindo umas pessoas conversando e falaram nisso, mas não sei de onde que tiraram. Então, perdoe aí, porque eu não tô querendo, não foi uma coisa que eu vi, entendeu? Eu acho que esses números podem chegar, ou números bons, vão chegar já no YouTube, quando as pessoas assistirem depois. Depois, porque a gente estava até assistindo até simultaneamente. Né? Não houve o lançamento, ninguém avisou que ia ter. A gente estava assistindo simultaneamente, estava isso. 4,5 simultâneo, mais ou menos, depois... Gente, que vergonha, Marcos Uchoa, quem te viu, quem te vê, o todo poderoso da Globo, jornalista de anos e anos da Globo, gente, passar por essa humilhação para tentar passar pano pro Lula. Foi mentir, dizendo, olha, eu fiz uma live, né? Tinha aquelas lives lá que o Lula tava fazendo lá no início, que teve que parar porque foi um fiasco. Essa live minha com o Lula deu 1,5 milhão de pessoas simultaneamente acompanhando. Que vergonha! A jornalista teve que ir lá na hora falar, cara, você tá em Nárnia? Onde você tá? Saiu na imprensa que foi no máximo 4, 6 mil pessoas, gente. Uma merreca, uma meia dúzia de gato pingado. Gente, que vergonha, que vergonha. É um fim triste, gente, tá? Para um jornalista que já foi tão respeitado dentro do grupo Rede Globo, gente. Que vai proteger o Lula, dá nisso, gente. Marcos Uchoa, isso é uma vergonha. Que vergonha que você passou sendo desmentido ao vivo para tentar enaltecer o seu
Lula, gente, tá? E calma que não para por aí não, gente, tá? Lula tá desesperado, bancada evangélica mais alinhada a bolsonarismo ajuda Flávio e desafia Lula, gente. O Lula vai ter um grande problema nesse pleito eleitoral. Os evangélicos, gente, tá? Os evangélicos estão descartando, desaprovando o Lula, que não tem remédio que cura essa tragédia do Lula, gente, tá aqui. A bancada evangélica do Congresso fortaleceu o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, após a janela partidária. O movimento, né, o movimento em ano eleitoral ajuda a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. E é um revés, é um problema para o presidente Lula, que tenta se aproximar do segmento evangélico. Um passo do Lula foi essa questão do Jorge Messias, que não colou, não tá colando e nem vai colar, gente, tá? Jorge Messias, que não fez nada quando ele foi alertado, né? Enquanto na AGU não fez nada para tentar salvar os velhinhos do INSS, vai fazer o quê de bom no STF? Então o Lula tem um tiro no pé, escolhendo o Jorge Messias, que tem um histórico terrível, né, nas suas costas, né? O Messias, que tentou salvar o Lula na época da prisão, mas a Dilma foi alertado que os velhinhos estavam sendo roubados, não fez absolutamente nada, segundo a imprensa e os juristas. O trem realmente está feio para o Lula, a gente está aqui. Então, Lula sendo abandonado também pela bancada evangélica, gente, tá? E agora, deixa eu trazer uma informação, gente, que chocou o Brasil nesse dia de hoje. Acidente aéreo, gente, tá? Queda de avião, morte foi confirmada, uma tragédia, né? Aqui nesse dia de hoje. Vou colocar aqui na tela para vocês visualizarem. Uma tragédia, né? Quem são as vítimas de queda de avião em Capão da Canoa, litoral do Rio Grande do Sul, gente, tá? Lamentavelmente, não houve sobreviventes. As mortes foram confirmadas ainda no local, depois desse trágico acidente aéreo. Tá aqui a informação. Informações apuradas pela CNN Brasil confirmam, né, a identificação das vítimas da queda de avião de pequeno porte em um restaurante localizado na cidade de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira. Que triste isso aqui, gente, tá? Até o momento, as 4 pessoas identificadas como mortas em razão do acidente são o casal de empresários Débora Belanda, né, Ortolani e Luiz Ortolani, além dos pilotos Nélio Maria Batista Peçanha e Renan Sai, gente, tá? Essas aqui foram as pessoas que triste notícia, gente, tá? Que notícia triste foi divulgada aqui nesse dia de hoje. Essas pessoas, lamentavelmente, perderam as suas vidas nesse trágico acidente que aconteceu nesse dia de hoje. As causas do acidente, tudo o que aconteceu, eu estou aqui acompanhando para atualizar aqui todos vocês. O ponto de colisão, né, fica logo em frente ao aeródromo local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião colidiu com um poste próximo ao fim da pista de decolagem e em seguida caiu sobre o estabelecimento comercial. O impacto provocou uma explosão e as chamas também atingiram casas vizinhas. No momento do acidente, o restaurante estava sem clientes e os funcionários não foram atingidos. Moradores de residências próximas também saíram ilesos. Logo de cara, o Deltan Dallagnol acaba de explodir uma bomba, gente, tá? Bomba gigante nos planos do Lula, gente. Lula tá completamente devastado com uma notícia bombástica. Na verdade, o Lula acabou de receber a pior notícia sobre o Messias, gente, tá? Que ele tá enlouquecido para colocar lá dentro do STF. O Lula tá devastado com essa notícia e vocês vão entender o motivo. Vejam só. Eu vou te mostrar o desespero do Lula para enfiar o Messias no STF antes das eleições. Bom dia para você nessa sexta-feira santa, dia para ter em mente e no coração o sacrifício que Jesus fez por nós. Nesse momento que antecede a Páscoa, que é a celebração mais importante do cristianismo. E eu tenho uma notícia que vai te deixar aí com um sorriso no rosto hoje, porque a Malu Gaspar acabou de revelar que o Palácio do Planalto está em desespero para aprovar logo Jorge Messias no STF, ainda nesse primeiro semestre desse ano.
E o motivo desse desespero é uma coisa que nós estamos construindo juntos: o crescimento da direita no Senado. Eu vou te mostrar agora por que Lula está numa sinuca de bico e por que isso é uma notícia muito boa para o futuro do Brasil. A reportagem que saiu aqui no Globo revela que Lula segurou a indicação do Messias por 4 meses, temendo um boicote do Davi Alcolumbre, presidente do Senado. E agora que finalmente formalizou a indicação, enviando uma mensagem para o Senado com a indicação, lembre, Lula já tinha falado que ia indicar no passado, mas ele não tinha enviado a mensagem para o Senado. E agora que ele formalizou isso, a base aliada do governo está correndo para aprovar essa batina antes das eleições. E por que isso, hein? Lê aqui comigo qual é o pano de fundo dessa história. Entre aliados de Lula, a avaliação é de que quanto mais próxima a sabatina for das eleições, pior para Messias. Isso porque no pleito de outubro, 2/3 do Senado vai ser renovado, com a expectativa de um aumento da bancada da direita, impulsionada pelo discurso anti-STF e pela bandeira do impeachment de ministros da corte, o que pode respingar nas pretensões do chefe da AGU. Você percebeu a dimensão aqui do que está em jogo? O Lula sabe que a direita está crescendo. Sabe que o discurso anti-STF tem força nas urnas e vai ter cada vez mais força com esse escândalo do Master crescendo. Lula sabe que se deixar a aprovação do Messias para 2027, vai enfrentar um Senado renovado, com mais senadores de direita, que podem simplesmente rejeitar o nome dele com muita facilidade. E não só isso. Esse mesmo Senado, de maioria de direita, ele vai ter força para aprovar o impeachment constitucional de ministros, como Moraes e Dias Toffoli. Olha aqui o post do conselheiro federal da OAB, Marcelo Tostes, que eu encontrei no meu feed ontem à noite, que retrata essa realidade. Gente, o Marcelo Tostes é o único, ou um dos únicos, conselheiros federais da OAB que é de direita. E olha o post que ele fez. O Sul pode eleger 6 senadores de direita, que são indicados aqui pelo Flávio Bolsonaro, que tem o apoio da direita organizada para invadir democraticamente o Senado. Tem aí eu no Paraná, Felipe Barros no Paraná, pré-candidatos ao Senado aqui, Carol Detone em Santa Catarina, assim como Carlos Bolsonaro, e o Sanderson e o Marcel Van Hatten aí no Rio Grande do Sul. Isso dá uma amostra de por que Lula está com tanto medo. Todos esses nomes são nomes que estão muito bem cotados na pesquisa, com uma perspectiva real de poder chegar ao Senado Federal no ano que vem. Hoje, pré-candidatos ao Senado Federal. Isso dá uma noção de por que Lula está com medo. E tem mais, gente. Mesmo agora, a aprovação do Messias não é garantida se for a votação. E a reportagem traz aqui uma citação reveladora. Alguns senadores consideram que votar a favor do Jorge Messias às vésperas da eleição pode se tornar politicamente custoso. Isso aqui é um sinal poderoso. Senadores que buscam reeleição sabem que o eleitorado está indignado com o Supremo e dar um voto favorável para o indicado de Lula para a corte pode custar caro nas urnas. O próprio governo tem precedentes assustadores. Paulo Gonet foi reconduzido com apenas 45 votos, gente. Só 4 a mais do que o mínimo de 41. Igor Roque, indicado para a Defensoria Pública da União, foi rejeitado, com 35 votos a favor apenas e 38 contra. Ou seja, Lula sabe que uma derrota na indicação do Messias é possível. E a matéria aqui revela que o Alcolumbre sabotou ativamente a indicação no ano passado, quando tinha marcado a sabatina para 10 de dezembro, logo depois da indicação que o Lula fez no ano passado. E olhem o que a reportagem fala que foi isso que o Alcolumbre fez. Foi um movimento calculado para que não desse tempo de Messias, Lula, mobilizar lideranças evangélicas, integrantes do governo e até ministros do Supremo para contornar a resistência ao seu nome, seu aqui, nome de Messias. Ou seja, até o presidente do Senado, aliado do governo, jogou contra. Bora então dar um passo para trás e olhar aqui o quadro completo. Lula está preso entre o relógio eleitoral e a aritmética do Senado. Se ele se apressa, ele força senadores ao voto custoso. Se ele espera, ele enfrenta um Senado mais hostil. E uma ala de parlamentares ainda considera Messias um quadro ideológico do PT, um homem de confiança de Lula e Dilma, para quem o rótulo de evangélico no Messias não cola. Essa matéria ela nos mostra algo que merece ser celebrado. O medo de Lula, gente, é a prova de que a mobilização da sociedade e o crescimento da direita estão funcionando. Cada pessoa que se levanta contra os abusos do Supremo, cada voto consciente nas urnas, está construindo um Senado que pode, enfim, exercer o papel constitucional de fiscalizar e responsabilizar o Supremo Tribunal Federal.
É isso que está em jogo em 2026, gente. E nós estamos no caminho certo. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Lula vai conseguir enfiar o Messias no STF a tempo? Conta aí pra mim sua opinião nos comentários. Também tô louca pra ver, gente. Também tô louca pra ver a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vocês acham que o Lula vai conseguir enfiar, colocar o Messias na próxima vaga do STF? O Lula tá desesperado. Não só o Lula, mas o próprio Messias, gente, tá? Eu acabei de ver aqui uma matéria do Jorge Messias desesperado, pedindo socorro para os evangélicos, como se ele fosse uma Madre Teresa de Calcutá, gente, tá? Como se ele fosse uma alma bondosa, que já, né, gente, tá? Inclusive eu vi aí algumas matérias confirmando que ele sabia dos escândalos do INSS, da roubalheira, da fraude do INSS, foi alertado que os velhinhos estavam sendo roubados, mas a partir do momento em que ele percebeu que tinha aliados do Lula atolado nesse escândalo de corrupção, ele não fez absolutamente nada. Então, assim, agora é muito fácil, é muito simples. Olha, gente, eu sou evangélico, eu sou temente a Deus, eu sou um cara íntegro, honesto, justo, né? Me ajudem a ocupar essa próxima vaga do STF. Agora é simples, depois de tudo que ele fez, basta vocês darem um Google, gente, tá? Jorge Messias e INSS. Ele foi alertado, tá? Ele já tinha recebido informações de que algo muito grave estava acontecendo, que fraudes estavam acontecendo, que os velhinhos doentes, acamados, estavam sendo roubados. Sabe o que o Jorge Messias fez? Nada. Absolutamente nada. Então, com essa informação em mãos, você acha que o Jorge Messias vai ser um bom ministro do STF? Então, assim, gente, agora tá explicado por que ele apelou aos evangélicos, tá pedindo socorro, gente. Jorge Messias tá pedindo socorro, tá suplicando, tá se ajoelhando perante os evangélicos, que olha, eu sou evangélico, me ajudem, porque eu vou ser o homem, a alma mais honesta dentro daquele STF. Não cola, gente, tá? As informações estão aí, tem canais como esse aqui para mostrar a realidade dos fatos, e contra fatos não há argumentos. Está em todo canto na internet que o Jorge Messias foi, como AGU, como advogado-geral da União, ele foi alertado, ele foi avisado. E o que é que ele fez? Nada para tentar salvar os velhinhos que estavam sendo roubados à torta e direita. Enquanto eu estiver aqui, eu vou vir aqui contra façam argumentos. Cidadão bem informado jamais será escravizado. E é preciso a gente ficar muito atento, gente, tá? Nos senadores. Eu vou ficar aqui acompanhando, tá? Possivelmente eles vão ser questionados pelos jornalistas. E aí, senador fulano de tal? E aí você vai aprovar o Jorge Messias se eu um indício de que algum parlamentar, algum senador de direita, tá? Ou alinhado com a direita, vai votar a favor do Jorge Messias, eu vou ser a primeira para vir mostrar aqui para vocês que são inscritos aqui nesse canal. Ou esse senador ou vai querer se eleger novamente, ou ele vai querer eleger algum aliado. E é por isso que a gente precisa estar muito atento.